Ori. Oi, Jéssica, como você está? Olá, eu tô bem, e você? Eu estou super, porque agora estamos já com as mudanças, né, de tempo aqui para poder dar essa cara de árvores florescendo, dos ovinhos sendo quebrados e os bebezinhos, os passarinhos aparecendo. É muito legal, né? Essas Ah, mudanças verdade. de tempo, né? Essas mudanças de temperatura, eu acho muito legal. Aí mais do que aqui, né? Porque aí é tudo mais demarcado, né? Muito mais claro essa mudança, né? Uma coisa mais Verdade, bem marcado. certinha. O inverno e o meio inverno. É, é isso aí. Só isso. E fog e isso. E 2 semanas de calor, né? Mas, ó, vamos falar aqui. Então, nós estamos falando sobre a Alemanha. Hoje, teoricamente, é nosso último vídeo na sequência, porque a Alemanha a gente vai voltar sempre, né? É um assunto que está sempre presente. Mas, falando Sim. sobre a Alemanha, a gente chegou no ponto de falar da atual chanceler alemã, que é a Angela Merkel, a gente fala em alemão Angela Merkel, o G vira G, né? Se G. Não importa se é com, depois vem o A, o E, I, O, U, é sempre G, é que a gente fala. Então, a Angela Merkel, ela está cumprindo agora o seu último termo, né, o último mandato dela como chanceler da Alemanha e vai sair, vai deixar um legado incrível, né, porque ela tem a cara dessa Alemanha da reunificação, né, porque ela virou política, ela começou a aparecer para o mundo e para a Alemanha e para o mundo com a queda do Muro de Berlim, né? Então é a primeira vez que tem uma mudança tão forte na Alemanha assim, e agora quem vai entrar no lugar dela vai fazer o quê, né? Porque o legado dela é tão forte, é como assim, como que a próxima pessoa que vai organizar a Alemanha, que vai dirigir a Alemanha, vai ter que lutar contra uma sombra muito grande, né? Porque se o governo anterior foi um fracasso, a pessoa, qualquer coisa que ela fizer, tá legal. Agora, se foi uma coisa assim estrondosa e que as pessoas ficam até emotivas em falar, que é o caso do governo da Angela, aí a coisa já fica mais difícil, né? Em ser um. É como o Getúlio Vargas no Brasil. Quem veio depois de Getúlio Vargas ficou lá 15 anos no poder. Foi ditador? Foi. Fez coisa errada? Um monte de coisa errada. Mas ele era muito querido pelo povo. E aí, quando ele saiu, que entrou o Dutra teve dificuldades homéricas em ser aceito, né? Porque todo mundo queria a volta do velhinho, ficar as pessoas ficavam na rua, deixa o velhinho trabalhar, volta velhinho, e tal. Aí o velhinho voltou. A Angela Merkel, a Angela, não sei se ela vai voltar, mas enfim, é isso. O que a Acho gente que pode. são, Fala. acho que são é, duas pessoas que são muito importantes, no mundo hoje atual. Eu acho que é a Angela Merkel, como se diz, e eu acho que a Rainha Elizabeth também. Quando Ah, falecer, eu acho que vai ser sim, ela. Ela é muito querida aqui, né? Você vê muito. que as pessoas gostam demais, É, idolatram, não se fala mal do reinado dela. Eu Ó, imagino que é parecido, porque assim, na verdade, a Rainha Elizabeth II é muito mais forte. Eu fico imaginando o dia que ela morrer, que pelas contas não deve demorar muito, né? Porque ela tá com 95 anos, né? Mas enfim, vai saber, porque a mãe dela morreu com 104, eu acho que a mãe dela morreu com 104 anos. Então não não é. dá para ter muita certeza. Mas o fato é que eu fico imaginando assim, o dia que a gente acordar ou tiver receber a notícia, vai ser uma coisa, mesmo porque o filho dela, a pessoa que vai assumir no lugar dela, é zero de empatia, né? Então, Tal. Você não isso vai pular? Pula o Charlie. todo mundo fala Brincando. isso. Vai ser tão legal, né? Pula o Charles, deixa lá com a Camila, cara de cavalo, e pula. Você sabe que todo mundo fala que ela tem cara de cavalo, né? Coitada. Ela é Ai, coitado. simpática. Ela gosta de animais, de estima, ela gosta de cães e gatos. Ela é a patrona do animal shelter, do abrigo de animais mais antigo do mundo, que chama Battersea. Battersea. É de 1865, imagina. Que no século XIX os ingleses já ficavam preocupados com os animais, né, desse jeito. Mas enfim, Angela Merkel, o que a gente pode falar dela? Ela tem vários pontos idiosincráticos, quer dizer, coisas que são muito a cara dela, assim, né? Então, ela é a líder de um partido que é a democracia cristã, e aí seria legal, então, entender um pouquinho o que é essa democracia cristã, né? Uhum. Então, ela vem de um mundo dividido, né? Direita e esquerda, a direita representada por Washington e a esquerda por Moscou. Então ela vem, esse partido, ele o que que ele é? Ele é uma espécie de terceira via, ele é um pouco dos dois, assim, muito mais capitalista do que
do que comunista, óbvio, né? Então, o que que é um Sim. partido de democracia cristã que é o dela, né? É um partido que acredita muito no capitalismo, no poder das empresas, em gerar lucro, né, em gerar trabalho, mas também sabe que o governo precisa ter uma ação social. Então, por isso chama democracia cristã, porque o cristão é a pessoa que olha para o outro, né? Ser cristão quer dizer isso, é ter um olhar para o outro, é sentir as dores do outro, abraçar o irmão, todo mundo é igual, não sei o quê. Então, isso sempre vai ser uma coisa de esquerda. Sempre, as pessoas sempre falaram, né, que Jesus Cristo já nasceu e fez todo o trabalho dele sendo quase que um comunista, né? Porque o que ele falava era dividir as coisas, todo mundo é igual, que não sei o quê e tal. Então, o cristianismo é isso, é esse acolhimento, esse olhar atento para o outro. E a democracia cristã é isso mesmo, a alemã principalmente. O que que acontece no partido dela, né? A Angela Merkel casou certinho, Jéssica. Então, o temperamento dela, a forma dela de ver as coisas, isso tudo casou muito bem com com os ideais do partido, né? Porque se a gente pensar bem, lembrar, a Angela Merkel nasceu em Hamburg. Hamburg para quem não sabe, é a cidade mais chique da Alemanha, assim, se eu tive uma professora de alemão quando eu saí da escola formal que eu estava, no Goethe e tal, e ela foi ser minha professora, a professora Helga. Helga era de Hamburg, e eu lembro que ela ficava falando nas aulas, tal, como é que era Hamburg, não sei o quê. Aí um belo dia eu fui para Hamburg, né? Nossa, é assim, primeiro que é Wind City, né? Vento para todo quanto é lado, um frio desgraçado. E depois que é uma cidade realmente muito chique, porque a renda per capita lá é muito alta. Então, ela nasceu numa cidade que é considerada a cidade mais chique da Alemanha e foi depois foi morar na Alemanha Oriental, quer dizer, ela fez quase que um voto de pobreza, né? Porque ela foi morar num lugar que não tinha nada daquilo que ela estava acostumada. E ela enfrentou aquilo com, sabe, cabeça super erguida. Ela estava lá porque ela queria. Ela queria trabalhar lá com os alemães orientais, tanto que ela se formou como química, né, que é a profissão dela de formação, né, química, né, ela fez doutorado em química quântica em Leipzig. Leipzig é uma das cidades, Leipzig e Dresden, só para as pessoas terem uma ideia aqui, ó, Leipzig e Dresden são as cidades mais famosas do lado oriental, da antiga Alemanha Oriental, né? E então Hamburg, Berlim era dividida, Bonn, Munique, é tudo lado ocidental. Do lado oriental, essas duas cidades aí que são mais próximas, claro, né, do Oriente, da Europa Oriental, do leste europeu. Então, a Angela Merkel a Angela sempre teve essa preocupação, né, com como resgatar, como entender o outro lado, e ela foi para lá estudar, ela já tinha várias demonstrações de um apreço muito grande pelo idioma russo, ela sempre gostou de ficar assim meio que paquerando, né, o idioma, né? E aí ficou fluente em russo, e assim, de um jeito absurdo. Então, assim, a relação dela com a Rússia sempre foi uma coisa. Ela mais ou menos o período dela casa com o período do Vladimir Putin, né? Que é o atual presidente da Rússia. Tem alguns filmes assim incríveis dele falando em russo e aí vão fazer a tradução para ela e ela faz assim com a mão, né? Tipo, não precisa fazer tradução, né? Ela fala russo, né? E ele é fluente em alemão. Então, ela falando em alemão, aí eu traduzi para ele e falou assim: não, não precisa. Aí ele pega taca a falar em alemão, entendeu? Então, assim, essa relação entre os dois, eles são super diferentes, é óbvio, né? Mas um tem um respeito danado pelo outro, né? Porque ele foi aprender alemão e ela foi aprender russo. E qual o motivo disso? A simbiose, né? A dependência muito grande que tem a Rússia da Alemanha. A Alemanha é o grande provedor de financiamento de negócios da Europa Oriental. Então, é a Alemanha que dá para a Europa Oriental o crédito necessário para que negócios sejam desenvolvidos, para financiamento do comércio, para o desenvolvimento, sei lá, para fazer obras, né, super caras, complicadas, como metrô, pontes, estradas, tal. A Alemanha é o grande. Não, o dinheiro não necessariamente sai da Alemanha, mas assim, a Alemanha ajuda muito a arquitetar isso. Então, uma empresa alemã por trás de uma obra de infraestrutura, a chance do projeto ser financiável é muito maior, entendeu? Porque tem o DNA alemão por trás disso, né? Então é isso, ela Sim. foi para a Alemanha Oriental, estudou lá, ficou lá, caiu o Muro de Berlim, voltou e se tornou, né? Aí entrou para o partido, né? Que é o Partido Cristão o Partido Cristão Democrático, e depois virou primeira-ministra e sem nunca, nunca, nunca ter tido. Teve só uma vez que ela ficou meio abalada no cargo, que foi quando ela liberou, o partido dela liberou, ela como chanceler, né? Ela liberou a entrada de sírios na Alemanha.
isso foi um baque. Você consegue imaginar por quê? Você mora num país que tem muitos imigrantes, né? Então, o que que você acha que aconteceu quando ela liberou? Por que que foi um ponto de inflexão? Ela quase caiu fora nesse período aí. Tem ideia por quê, não? Religião? Não É, porque sei. vieram assim 1 milhão de sírios, foram 1 milhão de sírios, uma população de 80 milhões de alemães, quer dizer, é gente pra caramba, né? Então, essas pessoas Sim. entraram, assim, a Síria estava começando, não, estava num momento muito crítico da guerra civil lá, e aí a Alemanha foi o único país que, assim, declaradamente abriu as portas para os sírios. Então, mas isso você Cuba, está falando de coisa recente, né? de Quando a Síria teve. uns 8 anos, de 5 a 8, porque foi um processo, né, grande, né, de entrada de É, sírios na Alemanha. E ela foi acusada de estar acabando com a cultura alemã, que estava colocando os sírios lá, e como você falou, a religião é outra. E a religião, ela tem tudo, né? A religião, ela tem um peso muito forte, né? Então, colocar os sírios na Alemanha, isso vai tirar, a Alemanha vai perder as características dela, do povo dela. Mas não, claro que não perde, mesmo porque as pessoas esquecem, né, que o acordo com os imigrantes era que eles ficariam na Alemanha por 2 anos, mas eles teriam que fazer curso de alemão. Então, o sírio naturalizado, sírio que está legalmente na Alemanha, ele fala alemão, entendeu? Não é como o árabe francês que está lá e não fala nada de francês, ou se fala, evita, entendeu? Na Alemanha é diferente, os sírios, eles estão inseridos na sociedade. Claro, né, eles tendem a ficar na comunidade deles, assim como os turcos, mas ao contrário dos turcos, eles falam alemão fluente e tal. E então, esse momento foi um momento de inflexão, sabe? De dúvidas. O que que poderia acontecer com a Angela Merkel com a entrada dos sírios no poder, no poder, com a entrada dos sírios no país. Vamos lembrar que a Alemanha é herdeira, né? A herdeira não, a Alemanha foi o palco do nacionalsocialismo, foi a extrema direita, né? Aliás, só para registrar aqui, Jéssica, tem um partido alemão que chama AfD, Alternative für Deutschland, que significa Alternativa para a Alemanha, AfD, Alternative für Deutschland, que significa o quê? É um partido de direita, extrema direita, que ele quer o fim da entrada de estrangeiros, ele não quer saber a Alemanha para os alemães. Quer dizer, se um partido desse começa a ganhar força, daqui a pouco as pessoas estão falando em resgate dos ideais nazistas, né? Porque é muito próximo, né? Mas é um partido pequeno, ainda muito pequeno, mas é para ficar de olho nele, a AfD. então, e assim, a Angela Merkel, eu não consigo falar Angela, Manda Angela ver, Merkel, até eu falo Ângela de vez em quando, tá tudo Angela, bem. Ah. ela está há muito tempo no poder. Como é que funciona eleições? Como é que funciona ela ser a chanceler por tanto tempo? A gente está falando de partidos e ela é Hum. eleita pelo povo, como funciona? Ninguém vota nela. Não se vota em primeiro-ministro, se vota no Como partido. aqui, né? Se Como vota aí? num partido. Isso, como no Reino Unido. Então, as pessoas votam num partido e o partido que tem mais votos tem o direito automático de escolher um representante Olha, dele junto ao governo. E vamos lembrar que os partidos, eles se encontram no legislativo, né? Então, partidos políticos são do legislativo. E no caso do parlamentarismo, aí no Reino Unido e na Alemanha, o poder legislativo se confunde com o executivo, entendeu? No Brasil é tudo diferente. No Brasil tem o executivo, legislativo e judiciário, porque é uhum, presidencialismo. Num sistema uhum, parlamentarista, o poder legislativo se confunde com o executivo. Por quê? Porque o partido mais votado é o partido que pode escolher o representante dele no parlamento. E esse representante passa a ser o chanceler, entendeu? Automaticamente. O uhum, partido já fala assim: olha, eu quero que me represente lá no parlamento fulano de tal, fulana de tal. E essa pessoa, uhum, se esse partido ganhou as eleições, essa pessoa vai ser automaticamente o chanceler da Alemanha, ou o primeiro-ministro da Inglaterra, do Canadá, de Portugal, da Espanha, vários países são assim, né? Austrália, é assim que funciona, tá? Então ninguém vota, não aparece na cédula assim, Angela Merkel, Helmut Kohl, entendeu? Konrad Adenauer, isso não aparece, tá? Respondendo a sua sim, pergunta. mas então, e aí ela está há tanto tempo no poder e ela nunca caiu, o partido nunca Não, derrubou, ninguém nunca conseguiu derrubar. não, para derrubar precisa fazer uma moção de segurança, de desconfiança, desculpa, chama moção de desconfiança. O que que é isso? Um partido opositor vai lá e fala assim: olha, eu não concordo com o que está acontecendo aqui e eu quero eleições. Então, se fizer isso e o parlamento aprovar eleições, às vezes as eleições acontecem e a pessoa que está no poder continua.
né? Às vezes Ah, não. Então, mas aqui ela aconteceu, né? Com a Teresa aí já May. aconteceu, aí já aconteceu É, várias eu tô vezes. falando recente, né? Do que aconteceu Sim, recente. sim, de estar no poder e aí vamos lá, a Margaret Thatcher ficou um tempão também no poder, né, no Reino Unido. Margaret Thatcher ficou de Uhum. 79 até 1990, e toda hora tentavam tirar ela, porque a Margaret Thatcher era muito polêmica, né, muito polêmica. A Merkel não é polêmica, ela é Merkel, entendeu? Ela tem aquela calma. Eu falei num outro vídeo, né, que nós gravamos, que ela é chamada de Mutti, né, para os alemães, que é mamãezinha, né, então assim, tipo, é uma pessoa que acolhe e tal. Então as pessoas não têm raiva dela nem nada, é simplesmente mas ela poderia ter sofrido uma moção de desconfiança, mas não, isso não aconteceu, ela nunca caiu fora. E por que fica muito tempo no poder? Porque o partido acaba recebendo é, o impacto do bom governo dela. Então, se ela faz um bom governo, o partido ao qual ela pertence vai ganhar as eleições sempre, né? Uhum. As pessoas vão querer que aquele partido continue no poder, porque é um partido que, na cabeça das pessoas, é um partido bom, né? Com ela, ela saindo do páreo, aí o partido perde a característica essencial que é ela, né? Porque existe uma coisa muito complicada em política que é quando há personificação. Quando a pessoa que está no poder, ela personifica a política. Então aí não, vamos pensar, as pessoas realmente gostam do partido da democracia cristã alemã, ou as pessoas gostam da Merkel, entendeu? Então essa que é a dúvida, né? Será que a gente pode associar como Lula e o PT, talvez? Pode. Então, o PT sem o Lula é muito fraco, entendeu? Porque quem é que vai mobilizar pessoas, tal, não sei o quê, se não é o Lula? É só ver, né? Eleição com Lula e sem Lula, é totalmente é a mesma coisa, exatamente, é a mesma coisa. E a Merkel, ela carrega com ela essa imagem de uma pessoa que conheceu muito bem o outro lado, né? O lado oriental. Então, quando a Alemanha fez a reunificação em 1900, a partir de 1990, ela não era primeira-ministra, ela passou a ser chanceler em 2005, mas ela conseguiu quase que zerar as questões, sabe, que estavam pendentes ainda da Alemanha Oriental. Então, hoje, ser um alemão oriental ou um alemão ocidental, hoje nem é uma questão, ninguém nem fala mais sobre isso. Mas ainda tem algumas coisas, sabe, dá para perceber ainda que a Alemanha Oriental é um pouco mais pobre do que a Alemanha Ocidental, não para os olhos de um estrangeiro, mas para quem é alemão ou para quem mora lá, consegue perceber que as cidades da Alemanha, antiga Alemanha Ocidental, são muito mais ricas do que da Alemanha Oriental. Então, a Merkel, tendo conhecido esses dois mundos, isso deu a ela uma condição de poder e de autoridade, né? Mais do que poder, de autoridade muito fortes, né? Uhum. Então é isso, é por isso que ela está tanto tempo no poder, o que vai acontecer a gente não sabe, mas o legado dela é esse legado de união. Se a gente pensar bem, né, a Alemanha é herdeira dos partidos de extrema direita, né, dessa questão de afugentar totalmente o comunismo e tal. A Merkel conseguiu fazer um governo, claro que as pessoas chamam ela de comunista, falam que ela é muito socialista, que não sei o que e tal, mas são ataques que acabam não grudando nela, né? Ela continua sendo uma pessoa que as empresas confiam, o mercado confia, a Bolsa de Valores acha que está tudo certo com ela no poder, etc. e tal. Mas a Alemanha conseguiu, Jéssica, uma coisa absurda. Vários países no mundo, inclusive o Brasil, né, com dirigentes que se portam, né, e aparecem como de direita ou de extrema direita, e a Alemanha que tem esse histórico super. Você tem um país que conhece extrema direita, é a Alemanha, né? E é justamente na Uhum. Alemanha que a gente tem a grande defensora da democracia, sabe? A grande defensora dos direitos humanos, né? Então é incrível isso, né? Que um país como a Alemanha que poderia não gostar de nada disso, sabe, de querer sempre uma volta ao passado, uma volta ao passado, eu garanto aqui, olha, pelo que eu já fiquei lá, pelo que eu morei lá, pelo que eu vi de lá, os alemães, eles não têm essa coisa assim, tipo, na época do Hitler era melhor. Claro que tem uns malucos que pensam isso, mas a maioria esmagadora não acha isso, entendeu? É mais fácil Uhum. achar pessoas que têm esse saudosismo na Áustria, onde eu fiquei mais tempo, do que na Alemanha. Então, a Alemanha virou, sabe o que a gente chama? Virou o baluarte, virou a grande resistência dessa democracia inclusiva. É isso que a Merkel representa, uma democracia inclusiva. Então, o país cresce, mas cresce incorporando pessoas que não participavam da economia antes, entendeu? Então, a gente chama isso de Uhum. um crescimento com inclusão. É o melhor dos mundos, né? Então, se a gente pegar a Alemanha hoje, a produtividade alemã está altíssima. Eles receberam milhões de pessoas, de refugiados da Síria, estão 1 milhão, mas aí tem
se a gente pensar bem, eu acho que mais ou menos uns, que 8% da população alemã tem origem turca, né? Então tem muito turco na Alemanha. E a Rússia e a Alemanha continua sendo um país com uma produtividade super alta. É um país que consegue dialogar com a Rússia. Vamos pensar, sem Angela Merkel, quem é que vai falar com o Putin? Não estou falando nem de termos de idioma, né? Do idioma formal, mas assim, quem é que vai se entender? Porque ela se entende super bem, ela manja, ela conhece da filosofia, da cultura russa, né? Então ela tem influência, ela consegue entrar lá e sair, né? E vice-versa, numa boa. Não sabe, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, um monte de incógnita, mas uma coisa que eu achei legal é que, assim, você vê, ela tem 67 anos, então isso não quer dizer, ela não tá velha, né? O Joe Biden, eu acho que tá com 81, sei lá, ou vai fazer 80 anos. Então, isso, o Joe Biden dos Estados Unidos, né? Não, eu ia falar que eu acho que é 70 e pouco, mas tudo bem. 71. Não, mas, então, mas é 70 e Na poucão. casa do 80. 79, 71, É a coisa do casa do tipo, 80. né? E ela poderia ficar, ó, 67, né? 87, poderia ficar pelo menos mais uns 10 anos. Mas não, ela não quer. E porque também existe uma coisa em política que é bem legal para estar registrado aqui, é necessário, é fundamental, é vital que haja alternância no poder, entendeu? Uma mesma pessoa, tanto tempo no poder assim, acaba viciando, as pessoas acabam se acostumando com a ideia de que, sabe, já tem ela lá mesmo, deixa ela tocar o barco, e não pode ser assim, né? Tem que ser uma coisa. O país precisa testar coisas novas, um país só cresce em crise, entendeu? Se o país souber administrar a crise, aí o país cresce. Então é legal ter alternância no poder, entendeu? Não estou falando do Brasil, que sai de uma confusão danada, entra numa confusão maior ainda. Mas eu tô falando assim, tipo, Estados Unidos, sabe? Então, sem tá Barack Obama, entra um maluco do Trump. Pô, coisa super confusa. Aí depois vem o Biden. E aí não se sabe, né? Porque o Trump tá lá, fazendo o barulho dele. Daqui a pouco tem eleição de novo, não se sabe se ele volta ou não, né? Então é isso. Eu tenho certeza que as pessoas vão estudar muito, muito na escola Angela Merkel, como estudam hoje Margaret Thatcher, né? As pessoas quem estuda história e formação de partidos e sociedades modernas acaba passando pela Margaret Thatcher e vão passar também pela Angela Merkel. Engraçado, né, que há grandes mudanças no mundo moderno acontecendo nas mãos de mulheres, né? Por meio das mãos de mulheres, né? Existe a lenda de que mulher consegue fazer. É claro que isso é sexismo, né? Óbvio. Mas eu acho legal falar porque mostra que mulher não tem muito espaço no poder. Porque se uma coisa tem que ser feita, tem que passar por uma mulher, porque a mulher vai lá e vai fazer, entendeu? Eu sei que é sexismo, mas é legal pensar isso, né? Que a mulher tem a coragem para fazer que o homem não tem, né? Assim, no geral, é claro, né? Então é isso. Ela vai ficar para a história, já entrou para a história, óbvio. O que que ela vai fazer depois? É bem provável que ela monte uma empresa de coisas químicas e comece a É. vender, e aí coloca lá, né? Assinatura tá do. Sabe aquela coisa que a gente vê assim, produto químico, né? Químico responsável, aí aparece lá o nome da pessoa, né? Ela é doutora, como a Ela gente é tinha doutora, conversado, ela é ela é doutora. doutora. Isso, Hoje isso influenciou, ajudou em algo? Ajudou Nela no total, poder? né? Ajudou ela a ter essa cabeça mais focada, né? Disciplinada, né? Porque química é isso, né? É STEM, sabe? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática, é isso que funciona. Mas isso daí vai ficar para um próximo papo, porque o nosso vídeo vai acabar daqui a menos de um minuto. Tô falando sério, daqui menos de um minuto, então a gente guarda outras questões aqui, porque o nosso papo é eterno, né? E voltaremos a falar, certo? Certíssimo. Muito obrigada Certíssimo. por Obrigado essa você. aula. E nos vemos, Até então, né? breve. Ó, como os alemães Bem-vindo. fazem. Tschüss, tschüss, tschüss.